Os meus pais só amam a minha irmã. Eu sou mais velha que a minha irmã, sabe? Eu sou 3 anos mais velha que ela. Lá em casa é só nós duas, os nossos pais não tiveram mais filhos. E quando eu tava com 9 anos, eu comecei a perceber o quanto os dois tratavam a gente diferente, sabe? Desde que a minha irmã era pequenininha, os meus pais tratavam ela com mais carinho, mais atenção. Já comigo não, sabe? Desde muito novinha, os meus pais me tratavam como se eu já fosse adulta. Tudo que eu ia falar, eles vinham com 4 pedras na mão. E de início, eu achei que isso era só pelo fato de que minha irmã era pequena, né? Que quando ela crescesse aquilo ia passar. Mas nunca passou. O tempo foi passando e essa situação foi ficando cada vez pior. Pra você ter uma noção, uma vez a minha mãe saiu pro centro, a gente era criança ainda. E aí ela trouxe um salgado, sabe, lá do centro pra poder lanchar, que não tinha no mercadinho perto de casa, né? Só que quando ela chegou, ela percebeu que ela só tinha trago pra minha irmã. E aí ela ficou sem graça, sabe? Falou assim pra mim: Nossa, filha, eu esqueci, perdão, perdão mesmo. Me deu umas moedinhas e mandou ir no mercado comprar uma pipoca. Muitas vezes eu dormia chorando com aquilo, sabe? Porque doía, sabe? Eu só queria ter atenção e o carinho que a minha irmã tinha. Eu também era só uma criança. E aí, quando a minha irmã pegou de 7 para 8 anos, ela começou a perceber isso e começou a tirar proveito dessa situação toda. Primeiro que tudo de errado que ela fazia, ela jogava nas minhas costas e os meus pais aceitavam sem nem querer saber a minha versão da história. E depois que o tempo todo ela passava na minha cara, que ela era a queridinha deles, que eles preferiam ela, sabe? E aí, quando eu fiz 13 anos, eu comecei a me revoltar com essa situação, comecei a sair de casa sem pedir permissão, porque eu pensei assim, tudo que eu faço pra eles, nada é o suficiente. Eu sempre fui quietinha, uma boa filha, né? Sempre obedeci, sempre fiz de tudo pra poder agradar os dois, mas nada é suficiente. Então agora eu vou aprontar e eles vão ter motivo pra poder reclamar. E nessa época a situação em casa virou um inferno, né? Porque a minha irmã ficou mocinha e ela começou a aprontar também. Só que detalhe, a minha rebeldia era sair de casa sem pedir permissão, sabe? Era fazer esse tipo de coisa. Já da minha irmã, não. Com 12 anos, a minha irmã começou a sair de casa, beber, a dormir fora. A minha mãe foi até em porta de ML atrás dela. Só que a minha mãe passava pano. A minha mãe só me criticava. Ela não criticava a minha irmã. Ela falava assim que eu era mais velha, que eu tinha que dar o exemplo, que a minha irmã tava daquele jeito, a culpa era minha. Sendo que eu nunca fiz aquelas coisas que a minha irmã fazia, sabe? Então, assim, era inútil tentar competir. Quando a minha irmã fez 14 anos, ela engravidou. E a reação da minha mãe quando ela soube foi um choque. Ela chorou, né? Ficou muito triste porque o bebezinho dela, a bonequinha dela. Mas depois que a minha mãe se conformou com aquela situação, a minha mãe deu um apoio pra minha irmã que dava até raiva de ver. Não que eu queria que ela escorraçasse a minha irmã de casa, sabe? Mas ela tinha que pelo menos corrigir, educar da forma que ela fazia comigo, né? Porque uma criança de 14 anos grávida. Como eu tava falando, a minha irmã engravidou com 14 anos e a minha mãe deu o maior apoio, sabe? Depois que o susto passou, ela ia a cada consulta com a minha irmã, ela montou o enxoval todo. Ela fez uma mega festa de chá de fralda pra minha irmã, sendo que nem de 15 anos ela fez pra mim, sabe? E quando eu ia falar que era errado a minha irmã estar grávida, que mesmo a minha mãe, né, ajudando ela e tal, porque também não ia mandar ela tirar o bebê, mas a minha mãe tinha que explicar pra ela que era errado, só que não, sabe? A minha mãe sempre passou muito a mão na cabeça da minha irmã. E aí, com 19 anos, eu conheci um rapaz que, tipo assim, ele me resgatou, sabe? Ele me incentivou a estudar, eu entrei na faculdade por causa dele. Um rapaz muito bom, honesto, trabalhador. A gente começou a namorar e logo a gente decidiu se casar. E assim, como já era de se esperar, a minha mãe foi totalmente contra. Ela falava assim que ele não prestava, sabe? Que ela nunca foi com o jeito dele. E aí depois ela já virava o disco. Falava assim que nós dois nenhum valia nada, que a gente se merecia. Então assim, nada que viesse de mim era o suficiente para os meus pais, sabe? Para você ter uma noção, quando eu tive a minha filha, a minha primeira filha, o momento mais especial da minha vida, os meus pais só vieram ver ela quando ela já estava com 12 dias de nascida. E aí, quando eles vieram, eles ficou sem graça, né? Porque já passado esse tanto de dias, eles começaram a inventar desculpa assim, que era porque estava gripado, não queria de repente passar para neném, um monte de baboseira, mas eu sei que era mentira, sabe? Eles só não vieram antes porque não tava nem aí, sabe? Eles não faziam questão de conhecer a minha filha, sendo que os filhos da minha irmã, pra eles sempre foi o dodói, eles não conseguem passar um dia longe deles, sabe? Hoje em dia, eu
tento ir lá na casa dos meus pais o menos possível, sabe? Não é por orgulho, nem por ciúme, e não é falta de amor também não. Deus me livre, eu amo muito os meus pais, desejo tudo de bom pra eles. É porque assim, dói muito, sabe? Dói ver que toda aquela indiferença que os meus pais tiveram por mim a vida inteira, hoje eles têm também pela minha filha. E uma coisa que eu queria muito, mas muito saber é se existe um motivo real pra isso, se existe um motivo real pra essa diferença toda que os meus pais fazem entre mim e a minha irmã. O meu pai, ele é policial. E quando eu era adolescente, eu até gostava disso, sabe? Porque eu tinha a impressão que os meninos, eles me respeitavam mais por causa disso. Eles falavam assim, não, mas com ela não mexe não, porque o pai dela é policial e tal, sabe? Eu tirava um pouco de proveito dessa situação. Só que quando eu tava no segundo ano do ensino médio, uma das minhas amigas cismou que queria ficar com meu pai. E ela era tão descarada, tão dissimulada, que ela falava isso assim na minha cara, naturalmente, como se ela quisesse simplesmente chupar uma balinha. Um dia ela virou pra mim e falou assim, ai, dá um jeito, vai, conversa com seu pai pra ficar comigo. Eu tenho um sonho de ficar com um policial e seu pai é maior gato, nem parece ter filha da sua idade e tal. Eu olhei pra ela e falei assim, você tá maluca? Porque o meu pai é casado e, por sinal, a mulher dele é a minha mãe, então eu acho legal você respeitar. Só que ela não me levava a sério. Ela ficava zombando a minha cara, tirando sarro, falando que você é careta demais, é só uma vez, sua mãe não precisa saber. E ela foi falando isso tanto na minha cabeça, tanto que um dia eu me irritei e falei assim, olha, se você se atrever, eu acabo com a sua raça, conto pra minha mãe e conto também pros seus pais. E nesse dia ela se assustou, sabe? E ela falou assim, calma, não precisa apelar também não, só tô brincando. Eu falei assim, não, eu também só tô brincando. E aí nisso, eu não toquei no assunto com ninguém, justamente porque eu queria evitar a conversa fiada, por isso que eu não contei pra ninguém. E aí depois disso, nós duas meio que se afastou, sabe? O clima entre a gente ficou estranho, não teve clima mais pra amizade, e eu notava que ela ficava me implicando, ela se juntava com a turminha de amigas e ficava falando de mim, rindo, mas eu deixava pra lá, eu sempre conheci ela, então eu não caía nas provocações dela. E aí o tempo foi passando e um dia eu comecei a ouvir buchichos na escola, tipo assim, nossa, fulano tá pegando o pai da outra, aquele que é policial, sabe? Ninguém vinha falar diretamente comigo, mas eu sempre tava ouvindo um ou outro com essa conversinha. Só que, como eu disse, eu sempre conheci ela, eu sabia muito bem que ela era do estilo implicante, que quando ela não conseguia uma coisa que ela queria, sabe, ela ficava ali intrigando. Então eu pensava assim, se ela acha que eu vou cair nessa provocação dela, jamais. Até porque eu sempre confiei no meu pai. O meu pai sempre foi um cara assim, um exemplo de pessoa, sabe? Então eu deixei pra lá e não dei bola pra aquela conversa fiada. Mas eu estranhei porque bem quando começou essas conversas na escola, o clima na minha casa também ficou estranho. O meu pai, ele tava diferente, ele ficava mentindo pra minha mãe, e ele e a minha mãe tava brigando o tempo todo, e isso era coisa que não acontecia antes, sabe? Então assim, foi muita coincidência, justamente quando começou essas conversas na escola, as coisas em casa também desandou. E aí um dia eu cheguei nela na escola, né, na minha amiga talarica, e falei assim, escuta, por que você tá com conversa fiada com o nome do meu pai? E ela com um sorriso assim, mais debochado do mundo, que a minha vontade era voar no pescoço dela e me enforcar, falou assim, tá doida? Eu não tenho nada com seu pai, eu também não tô falando nada com o nome do seu pai, não. E eu peguei e falei assim pra ela, olha, é bom mesmo, eu não vou te avisar que se eu pegar você com o nome do meu pai na boca, eu vou acabar com a sua raça. E aí nisso as coisas lá em casa continuou, sabe? Aquele clima pesado, o meu pai, mas coisas lá em casa continuou, sabe? Aquele clima pesado, o meu pai, mas a minha mãe sempre brigando. Eu tava com os meus 16 anos e eu nunca tinha visto os meus pais brigar daquele tanto. E aí, quando foi um dia, já era assim na boquinha da noite, o meu pai saiu às pressas de casa falando que ia trabalhar, que tinha sido chamado para uma emergência. E quando o meu pai saiu, a minha mãe ficou me reclamando, falando, isso é mentira de seu pai, eu sei que seu pai tá mentindo, seu pai tá com rolo, ultimamente ele só sabe mentir pra mim. E na hora me deu um estalo. Eu pensei assim, se o meu pai tá com aquela talarica, então eu vou na casa dela e eu vou acabar pegando alguma coisa. Então eu saí caladinha, sem falar nada pra minha mãe e fui na casa dela. E quando eu cheguei na rua dela, eu vi na porta da casa dela tava parado o carro do meu pai. E aí eu parei e prestei atenção. Quando eu olhei lá dentro, o meu pai tava no maior amasso com ela dentro do carro. E aí eu já acelerei os passos, sabe? Porque eu ia quebrar o carro do meu pai com aqueles dois lá dentro, com qualquer coisa que eu encontrasse pela frente. Só que infelizmente, antes que eu conseguisse alcançar o carro, os dois saíram de lá. E aí nisso eu voltei pra casa, sabe? Na mesma da hora eu contei tudo pra minha mãe, levei a minha mãe na casa dela, né? Minha mãe foi comigo, a minha mãe contou tudo pros pais dela. E aí foi um BO feio na época. Eu lembro que o meu pai foi até afastado, porque a menina tinha, sei lá, 16, 17 anos.
Os meus pais se separaram e a minha amiga da onça, depois da surra que eu dei nela, nunca mais eu tive contato e nem quero saber. E assim, foi uma grande decepção pra mim, porque o meu pai sempre foi o meu herói. Eu olhava no meu pai, eu via ele o exemplo de homem que eu queria casar, sabe? Eu falava, eu quero que o meu futuro marido seja um ótimo pai, um excelente marido, assim como é meu pai, né? Mas foi uma decepção muito grande, porque bastou um projeto de Kenga balançar o rabo pro meu pai sacanear a minha mãe. E o que eu aprendi com toda a minha história é que a gente deve cortar o mal pela raiz. Porque se do primeiro momento que eu ouvi essa conversa, se da primeira vez que ela falou assim, eu quero ficar com seu pai, eu tivesse contado pra minha mãe, talvez eu teria evitado que muita coisa acontecesse.